Olá, eu sou o Lucas Lima Romero. E eu sou Marco Antônio Gaspar Garcia. Bom, para ajudar a gente na hora de fazer as inserções recursivas, fazer o split, a gente teve que criar duas estruturas auxiliares, né? A primeira é essa aqui, dados-chave. Ela nada mais é do que uma chave e um PR, né? E esse RN à direita aqui é um detalhe. Mas a gente percebeu que durante o trabalho, o PR e a chave, eles são indissociáveis, então era muito mais fácil mandar uma estrutura que tivesse os dois. E também tem essa estrutura aqui que é o nó split, que quando ocorre o split, a gente precisa ordenar 4 chaves, então a gente achou mais fácil criar uma estrutura auxiliar estática mesmo e fazer a ordenação nessa estrutura para depois ir alocando nos nós correspondentes. A proposta da funcionalidade 5 é criar um arquivo de índices do tipo array a partir de um arquivo de dados binário. Inicialmente, então, a gente vai fazer a abertura dos nossos arquivos. O primeiro em modo de leitura e o segundo, que é o de índice em modo de escrita e leitura, que a gente vai manipulá-lo das duas maneiras. Em seguida, a gente faz a checagem do nosso arquivo de dados e a gente gera esse loop principal que vai percorrer ele. É dentro desse loop que a gente percorre todo o nosso arquivo de dados, trazendo cada registro para a memória principal e analisando se eles podem ser inseridos no arquivo de índices. Então, se eles não forem removidos, nenhuma de suas tecnologias forem nulas, eles podem ser inseridos no arquivo de índices, portanto fazemos a concatenação das strings e também colocamos o ponteiro de referência. E assim podemos adicionar. Estão aqui compiladas as principais funções que lidam com a inserção no arquivo de índices. A ideia é que essa função adicionar, ela, de certa forma, centraliza todos os tipos de inserções. A ideia principal é que criaremos, então, um nó raiz, e se a raiz não existir nesse arquivo, a gente precisa criar. Então a gente faz a primeira inserção, que lida com um nó vazio. Então a gente simplesmente vai inserir no começo. E é basicamente isso, a gente grava no cabeçalho e grava no arquivo. Em seguida, a gente vai fazer a nossa primeira chamada recursiva a partir da raiz. A ideia é que se isso daqui retornar alguma coisa diferente de nulo, quer dizer que chegou algum promovido para ser inserido na raiz. Se não, essa função já lida com as inserções locais em algum nó interno ou em algum nó folha. Bom, aqui a gente vai começar com a nossa função recursiva, né, de adicionar. A ideia dela é adicionar uma chave em um nó folha. A nossa condição de parada é se o RN da chamada for igual a -1. Quer dizer que não existe uma subárvore e ela chegou a um nó folha. Bom, caso ela não tenha chegado ainda a um nó folha, a gente precisa descer na árvore. Então a gente cria um nó, a gente dá fseek para onde ele está no registro e a gente lê esse nó para adquirir informações sobre ele. Bom, então a gente faz uma busca binária entre as chaves do nó para descobrir para qual subárvore a gente deve descer na busca. E aqui a gente chama a mesma função de modo recursivo, né, com a subárvore adequada. Bom, essa função retorna um dado que pode ou não ter sido promovido. Se não existe nenhum dado que foi promovido, a função vai retornar nulo. E ela vai retornar nulo em todas as chamadas da função. Ou seja, lá no final, como a chave já conseguiu ser inserida, não há nada mais o que se fazer. Então, beleza, encerramos a função. Caso o retorno não promovido, que não for nulo, ou seja, existiu de fato um dado promovido, a gente tem que fazer outra verificação. Bom, se existe um promovido e o nó tem espaço para comportá-lo, beleza, a gente insere no nó e começa a retornar nulo. Então, em todas as chamadas da função, quando ela vai desempilhando, ela cai nesse caso aqui e retorna-se nulo, então, beleza, acabou. E agora, quando existe um promovido e não cabe no nó de agora, a gente chama o famoso split. A função de split, ela retorna um dado-chave, que nada mais é do que a chave que foi promovida ao nó acima. Então, aqui a gente cria um nó irmão. Em todo esse trecho de código aqui, o que a gente faz é copiar todas as informações que a gente precisa na estrutura auxiliar do nó split. E a gente acaba ordenando ela pra gente poder escolher certinho o que vai acontecer. Bom, aqui no nó antigo ficam as duas menores chaves. A chave a ser promovida vai ser a terceira chave, e a quarta chave vai ficar no nó irmão. Então aqui a gente grava tanto o nó antigo, novamente, com os valores atualizados, e o nó irmão. E a chave promovida vai ser a terceira, que é justamente a menor chave da maior metade. Bom, e a chave que vai ser promovida, a gente retorna ela para que no desempilhar das chamadas recursivas ela possa ser tratada. Bom, se chegou algum cara promovido após todas as inserções e a recursão for desempilhada, isso significa duas coisas. Pode ou não acontecer split. Se couber na raiz, não vai acontecer split. Mas se não couber, a gente precisa tratar esse caso, porque vai ser um split que acontece no topo, bem na raiz. Bom, se couber, então a gente pode inserir normalmente com a nossa função insere nó. É exatamente nesse trecho de código que a gente trata a lógica de um split que acontece na raiz, criando a chave da nova raiz, criando ela em memória principal, atualizando seus valores de acordo com as especificações do nosso projeto e finalmente gravando o nó e fazendo de fato a inserção. Agora vamos analisar um pouquinho da nossa funcionalidade 6. O cerne dela fica aqui, busca com índice, onde a gente recebe o nome dos arquivos a serem abertos e também o número de busca que a gente vai fazer. Primeiro, a gente analisa a consistência dos arquivos normalmente, vê qual é o último RN, para que a gente possa mandar essa informação para a funcionalidade 3 funcionar bem, e a gente faz aqui então nosso laço de repetição das N buscas. Se o campo enviado pelo usuário for um daqueles padrões lá, origem, destino, grupo, popularidade e peso, a gente já sabe, a gente envia para a funcionalidade 3. Se não, a gente vai utilizar nossa funcionalidade 6. Precisamos então de um RN que vai associar aquela chave à localização real dela no arquivo de dados. Para isso, a gente utiliza uma subfunção busca pela chave, que retorna RN buscado. Se não houver um retorno apropriado, ou seja, se for -1, isso significa que o registro não existe. Senão ela vai modificar para o valor real desse RN. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho nessa subfunção. A gente vai criar o cabeçalho, lê-lo e indicar para a nossa outra função recursiva que vai fazer a busca nos nós, qual é o início, ou seja, qual é o RN do nó raiz. E assim a gente vai para a recursão. A recursão começa recebendo como próximo RN o RN da raiz, porque lá é o começo de tudo. E a gente vai percorrendo subárvore a subárvore até encontrar ou não o registro, ou melhor, o dado desejado. A ideia é que se a gente percorrer tanto a ponto de chegar em uma folha e não tivermos encontrado, a gente chega na nossa primeira condição de parada, e a gente retorna, portanto, -1. Senão, a gente faz o posicionamento do ponteiro no RN daquele nó, porque a gente precisa carregar esse nó para a memória primária a fim de fazer a busca binária. A busca binária sempre vai retornar pra gente um índice, portanto, precisamos checar se o valor da chave naquele índice é igual ao valor que a gente está procurando. Se for, fechou, a gente retorna aquilo que a gente precisa, que é o ponteiro de referência, o RN, daquela chave no arquivo de dados. Se não, a gente precisa checar se a gente vai pra direita ou pra esquerda. Se for maior, a gente precisa incrementar o índice, porque a gente vai pra direita. Se não, automaticamente ele já faz a chamada recursiva para ir pra esquerda. Bom, a funcionalidade 7 consiste em inserir registros no arquivo de dados e, se ambas as tecnologias forem não nulas, inserir a chave no arquivo de índices. Então aqui a gente abre os arquivos, verifica as consistências deles, né? Se nenhum está inconsistente, perfeito, a gente passa para inserção. Bom, aqui a gente lê os dois cabeçalhos dos dois arquivos, aqui a gente seta os status para inconsistente enquanto eles estão abertos, e aqui a gente cria as duas listas que vão guardar o número de tecnologias do arquivo de dados. Bom, essa função, ela conta perfeitamente quantos pares de tecnologias e quantas tecnologias diferentes existem no arquivo de dados, através de uma estrutura
de dados de lista encadeada. Então tá, a gente faz nloops, que é dado na entrada da funcionalidade, a gente salta ao fim do arquivo, porque é lá que a gente vai inserir os novos registros. Então aqui a gente escaneia do teclado as entradas, a gente cria um registro e a gente preenche ele com essas entradas que foram dadas no teclado. Essa aqui é a função de preencher o registro. Muito simples. Bom, a gente insere elas no arquivo de dados, que essa função nada mais é do que chamada da função grava registro, certo? E a gente adiciona as duas tecnologias nas listas encadeadas. Essa função já verifica se uma delas é nula ou não. E, se ambas forem não nulas, a gente vai inserir tanto na lista de pares, quanto no arquivo de índices. A gente insere no arquivo de índices através da função adicionar da funcionalidade 5. Então, terminado o loop, a gente volta o status dos arquivos para consistente e a gente atualiza seus cabeçalhos. Liberamos a memória e é isso a funcionalidade.